Hoje eu vou fazer um tutorial de como utilizar um sling elástico fazendo a amarração pré-amarrada. Eu queria começar explicando, né, que eu estou usando um sling elástico 100% algodão de malha, ou seja, ele não possui elastano na sua composição, como é o caso do cotton, que é algodão com elastano. Caso você tenha um sling elástico ou vá adquirir, que seja um 100% algodão, como essa malha, ou no caso do dry fit, que seja 100% poliamida, porque as fibras da poliamida elas têm um suporte melhor do que do poliéster. Ou então tem a opção de algodão com elastano, mas que é o tecido chamado cotton, né? Mas essa opção para verificar a porcentagem de elastano. O ideal é que essa porcentagem seja entre 5% e 8%. Mais do que isso, deixa o tecido muito elástico, fazendo com que esse bebê não dê o suporte também e fique trepidando, né? Balançando muito. Um efeito ioiô, né? Por conta da muita elasticidade. Esse aqui é 100% algodão. Uma consideração importante é o suporte do tecido, né? Então, assim, normalmente a gente usa tecidos elásticos para bebês pequenos, né? Normalmente recém-nascido. A gente indica que esse tecido seja usado por volta de até mais ou menos 8 quilos, 9 quilos. Que não necessariamente idade, porque tem bebês que atingem 8 quilos com 3 meses, tem bebês com 6. Mas em compensação, por exemplo, bebês que vão atingir 9, 10 quilos com quase um ano, são bebês que já se movimentam muito. Então são bebês que vão empurrar, vão se jogar para o lado, vão querer se contorcer e isso vai deformando o tecido. Então, sempre analisar por essas duas vertentes, ou pelo peso, o próprio peso vai fazer com que esse tecido comece a se deformar e não dê o suporte, ou pela movimentação desse bebê, né? Às vezes o bebê é um bebê mais leve, mas que se movimenta muito, então vai levar a deformações na amarração e vai ter que ficar reajustando e é cansativo, né? Outra consideração, eu estou usando um sling, um wrap sling, né? Normalmente todos os elásticos eles são longos, então tem por volta de 5 metros. E ele não tem nenhuma faixa no meio, aquela faixa de tricoline que muitas pessoas têm, né? Um sling de malha com aquele quadrado de tricoline marcando o meio. Não é muito recomendado porque o tecido de tricoline não acompanha o ajuste da malha. Então você não consegue fazer um ajuste perfeito ao puxar o tecido ao longo da amarração. Caso o seu sling tenha esse quadrado no meio, verifica se ele deixa pelo menos uma bordinha aqui em cima antes de começar o quadrado e embaixo, que pelo menos o ajuste das bordas ele vai conseguir ser feito, senão ele vai ficar sempre frouxo na nuca. Percebe se o seu tiver isso e a borda do tricoline for muito alta, se isso não vai acontecer, tá? E tem a opção também, se você percebe que atrapalha muito, de descosturar e deixar a sua malha, tá bom? Então, assim, para começar a pré-amarrada, e eu também indico ela, assim, né? Nós indicamos para bebês não recém-nascidos a pré-amarrada em si. Eu falei do tecido, né? O uso do tecido em diferentes amarrações, né? Para as costas já é mais limitado, por conta dos ajustes também, a gente não consegue ver como está sendo feito, mas você pode usar o tecido para várias amarrações. Para essa amarração específica, que é a pré-amarrada, que é que a maioria das pessoas começam a usar o sling com a pré-amarrada, e tem a facilidade porque você faz a amarração e depois coloca o bebê. Para famílias que estão começando, tem essa insegurança, né? Por exemplo, a cruz envolvente, você começa sem o bebê, deixa mais ou menos feito, mas não finaliza a amarração. Você vai colocar o bebê e vai ajustar e depois finalizar. Tem pessoas que têm insegurança quanto a isso. Mas assim, recém-nascidos que não têm suporte, não têm controle nenhum da cervical, sobre o próprio corpo, né? Eles são todos molinhos. Eu não recomendo, porque é uma pré-amarrada. Então você não consegue fazer os ajustes finos de acordo com aquele corpo precisa.
mais frouxo ali, mais apertado aqui, né? Que é o ajuste adequado àquele corpo que vai estar aqui no seu colo. Que a cruz envolvente ou uma canguru consegue fazer, né? Você vai ajustando ponto a ponto ao longo dessa coluna do bebê para que não falte e nem sobre ajuste. Na pré-amarrada a gente não consegue fazer isso. Então, por esse motivo, eu não recomendo para bebês muito pequenininhos, porque se ficar, por exemplo, frouxo na cervical, eu vou até ensinar aqui um truquezinho, mas não é ideal, porque esse bebê não tem controle, então ele tem que ter o suporte na cervical, recém-nascido. E por conta do passe cruzado nas pernas. São 2 passes cruzados em X, que também forçam um pouco a abertura de pernas. Mas aí também vai depender do tamanho do seu bebê. Se for um recém-nascido, quer dizer, se for um bebê que não é recém-nascido, já tem minimamente controle da cervical, né? Consegue mexer o pescoço, manter ele ereto. E é um bebê maiorzinho, também não tem problema. Então, assim, vai variar com 2 meses, 3 meses, enfim. Então, vamos lá. A gente vai começar encontrando o meio da amarração, do tecido. Normalmente está marcado por alguma etiqueta. Essa aqui, ó, tem uma etiqueta aqui no meio. Vou posicionar a etiqueta aqui no centro do meu peito e vou puxar as alças de cada lado do meu corpo. Então, com a mão direita, eu puxo a alça do lado esquerdo, ó. E trago ela aberta, gente, ó. Borda de cima, estico bem, deixo o tecido bem, ó, plano, trago ele organizado, sem se torcer, sem se dobrar, pra cima do meu ombro. Tá vendo? Deixo aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Ele tá aqui do meu lado direito, mas vou buscar ele com a mão esquerda, ó. Vou pegar aqui pela borda de cima e vou trazer ele bem aberto. Eu não vou torcer esse pano. E passo aqui por cima do meu ombro, formando esse X nas costas. Chegando aqui, ficou essa faixa no meu tórax, né? No meu tronco. As 2 faixas, diferente da cruz envolvente que ficam por fora, vão ficar por dentro. Então, uma já tá, na hora que eu já passei por cima de propósito, mas se tivessem as 2 por fora igual essa aqui, é só pegar e passar aqui por dentro. Sempre tentando manter organizado, ó, borda de cá e borda de cá. Ó, borda de cá e borda de cá. Não deixar o tecido se torcer. Outra coisa importante, como é uma amarração que não permite ajuste, ela tem que ficar bem justinha no nosso corpo, como se fosse uma camisa de malha no tamanho que a gente veste. Por exemplo, aqui, se eu for finalizar assim, ela tá bem frouxa, ó. Eu vou puxar, isso aqui tem que ficar colado no meu corpo, não apertado, mas encostado, sem estar frouxo. Então, eu vou puxar aqui, ó, olha aqui como tava frouxo, ó. Vou trazer, ó, agora sim, tá bem coladinho no meu corpo, sem apertar também. E a gente conta somente com essa elasticidade do tecido para manter o suporte do bebê. Então, nessa patamar, ó, tô com as 2 faixas, vou cruzar as 2 faixas aqui, fazendo um novo X, e vou amarrar aqui nas costas. Se for um tecido muito longo, como é o caso desse aqui, ó, vou dar 2 nós. Eu posso trazer esse nó e dar outro aqui na frente. Mas importante sempre amarrar aqui nas costas, porque se eu fizer vir aqui atrás, só cruzar e trazer a frente para finalizar aqui, é muito passe de tecido. Porque na hora que o bebê tiver aqui, se tiver alguma parte frouxa, vai vir toda a sobra e a amarração vai ficar frouxa. Então, a gente finaliza a amarração aqui. E aí, sobrando muito tecido, traz para frente, pro lado, onde quiser. Então, olha só. Aqui a gente tá com o tecido bem, ó, ajustadinho no corpo, tá vendo? Não tem, ó, como se fosse uma camisetinha, sabe? Não tá me apertando assim, mas também não tá frouxo assim, ele tá bem ajustadinho, não tem nada frouxo. E agora eu vou trazer o bebê. Eu primeiro tenho que analisar qual faixa tá passando por dentro, ó. Essa é a de fora e essa é a de dentro, tá vendo? Essa passa por dentro.
Eu primeiro vou passar o bebê para a faixa de dentro, depois pela faixa de fora. Então, eu vou pegar o bebê, segurando ele na cervical e no bumbum. Vou trazer ele para o ombro oposto à faixa que eu vou passar. Então, se a faixa é essa aqui, que é a que está por dentro, eu vou trazer ele para esse ombro aqui. Ó, vou jogar um pouquinho meu corpo para trás para dar um apoio. Vou passar uma perninha por aqui. Agora, vou trazer esse bebê para esse ombro, para passar a perninha na outra faixa. Lembrando que o suporte ele tem que estar sempre de joelho a joelho. Então, eu vou iniciar aqui, tá vendo? Ele já tá aqui no joelhinho, ó. A posição do bebê já tá em M, que é a posição fisiológica, né? Vou abrir essa a faixa ao longo das costas do bebê o máximo possível até o joelho de cá. Então, ó, acho a borda de cima, uma borda vai ficar aqui nesse joelho e a outra borda vai pro outro lado. Vou abrir. Ó. Trouxe aqui, ó, até a borda de cá. E eu abro o máximo que puder nas costas do bebê. Se eu deixar assim aqui no meio, pode gerar um incômodo no corpo do bebê, essa linha aqui. Então, eu abro o máximo que eu conseguir. Se tiver apertado, você puxa um pouquinho, ó, e traz. Que aí depois a gente ajusta novamente. Vou fazer a mesma coisa com esse lado, ó. Essa é a borda que vai ficar aqui no joelho. E essa é a borda que vou levar para o outro lado. Tá vendo? Esse bebê já tá aqui. E tá vendo como força a abertura de pernas? Esse bebê já é um bebê maiorzinho, mais ou menos de uns 5, 6 meses. Então, mas se for um bebê muito pequenininho, força um pouco a abertura de pernas. Aí aqui é que esse bebê não vai ficar incomodado porque é maior. Mas se for um bebê muito pequenininho, acontece do tecido ficar assim no rosto do bebê. O que a gente faz? A gente, esse braço aqui, por exemplo, nessa alça, vou enfiar a mão por dentro, segurar aqui essa borda e trazer pra cá, que aí libera a via aérea. Fazer do outro lado novamente, ó. Mão por dentro, segura a borda e traz para fora. Eu vou inverter. A borda que estava dentro vem para fora e a borda que estava fora vem para dentro. Se o tecido estiver já bem ajustado, bem tensionado, talvez não consiga fazer isso. O meu tá bem ajustadinho. E por último, eu vou trazer a faixa que tá aqui no meu abdômen, ó. Aí eu vou puxar, ó. Vou inserir uma perninha. Vou inserir a outra perna. E vou subir com ela. Vou achar a etiqueta, que a etiqueta fica pra cima. E aí a gente tem que, quando não consegue ver, tem que contar com recurso tátil, né? Então, ó, achei. Eu vou subir ela ao longo do corpo desse bebê. No meu caso, eu vou desfazer essa dobrinha que eu fiz aqui, porque o meu tecido já tá muito bem ajustado, senão vai ficar incomodando. Então, vou manter aqui. Nas costas, a gente sempre, ó, puxa assim para abrir o máximo possível as faixas. Ó, puxo para baixo. Quanto mais abrir as faixas nas costas, mais conforto se vai ter. E essa
é a pré-amarrada. Tem o truque, caso, ó, tá vendo aqui? Esse é o grande problema da pré-amarrada. Essa parte aqui tá bem ajustado. Ó, corpinho em M, o joelho tá aqui. Desce, bumbum. Se é um bebê que não tem controle na cervical, isso aqui é um problema. E aí tem um truque que é de enrolar uma fraldinha dessas de boca. Essa aqui é até grande, pode ser a menor, aquelas de boquinha mesmo. Que aí senão fica muito grosso. E fazer uma almofadinha aqui, ó. Eu enrolei, vou posicionar aqui e vou... Isso aqui vai dar um controle, vai dar um ajuste na cervical do bebê, entendeu? Em outras amarrações também, se você não conseguiu mesmo fazer o ajuste, você também pode fazer esse truquezinho, mas na pré-amarrada ela é bem útil. E agora vamos tirar o bebê. Para tirar o bebê, a gente vai fazer o oposto do que a gente fez para colocar. É uma amarração boa porque a gente não precisa desfazer tudo, né? A amarração, para quem tem pressa ou tá na rua, né, de transporte público, ficar tirando e colocando pano, o tecido fica no corpo. Então eu vou abaixar essa faixa horizontal. Eu vou trazer essa para trás, essa frouxidão para afrouxar aqui. Aí eu puxo aqui, ela afrouxa. Vou tirar a faixa externa, esse pra devagar. Aí agora eu já vou dar apoio porque o bebê já não tá tão firme. A outra faixa externa. Ó. E pronto. E o tecido fica no corpo. Essa foi a amarração pré-amarrada para tecidos elásticos. Tchau, tchau!